Nesse vídeo vamos falar sobre a cirurgia de esvaziamento cervical no câncer de tireoide. Quais são os tipos, quais são as indicações, como é que ele é feito, quais são as complicações, os riscos, para que você entenda caso você vá passar por isso, tá? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui um desenho que eu fiz para exemplificar, né? Então aqui a gente tem um desenhozinho da tireoide. De cada lado da tireoide a gente tem o nervo da voz, a gente tem as glândulas paratireoides que eu pintei aqui de verde, então nós temos duas de cada lado. E esse câncer que começa na tireoide, ele pode se espalhar para os linfonodos. É algo que pode acontecer já no diagnóstico inicial, então você descobre o tumor na tireoide e já descobre que tem esses linfonodos acometidos, ou é algo que você pode descobrir a metástase depois de ter feito o tratamento. Como se tirasse o tumor e esse tumor tivesse deixado sementes lá nos linfonodos e ao longo dos meses e anos depois da cirurgia essa semente começou a crescer, começou a germinar e aí surgiram esses novos nódulos que precisam ser removidos. Tá? Então, o câncer que começa na tireoide, o primeiro local que acontece metástase é para o nível 6, o nível central ou recorrencial. Então, são esses linfonodos que ficam muito próximo do nervo da voz. À medida que esse tumor progride, ele pode enviar metástases para outras cadeias. O nível 7, que é um pouco mais abaixo, já na entrada do tórax, que é o chamado também de mediastino superior, ou ele pode enviar metástases para os níveis laterais, que seriam os níveis 2, 3 e 4, e à medida que o tempo passa, ele pode enviar metástases para o nível 5. Então, no câncer de tireoide, é feito, na maioria dos casos, o esvaziamento central ou recorrencial, que é a remoção dos linfonodos que ficam nessa região, logo ao lado da traqueia, chamados de paratraqueais, ou pré-traqueais, que ficam bem na frente da tireoide, que tudo isso compreende o nível 6. Pode ser feito o esvaziamento apenas do lado onde tem a lesão, então o nódulo está aqui, vamos dizer aqui do lado esquerdo, pode ser feito apenas a remoção dos níveis recorrenciais do lado esquerdo, ou pode ser feita a remoção também do lado direito. Quanto mais você mexe no esvaziamento, maior a chance de ter complicações. Para esse esvaziamento central, as complicações são as mesmas da cirurgia da tireoide, só que de uma forma mais intensa. O nervo da voz que está aqui, ele vai ser mais dissecado, então ele pode ter mais inchaço, mais edema e pode aumentar o risco de rouquidão no pós-operatório. Da mesma forma, as paratireoides podem ser muito manipuladas e o paciente ter uma queda do cálcio, né? O hipoparatireoidismo, na maioria dos pacientes é temporário e em alguns pacientes é definitivo. Em geral, no câncer de tireoide, atualmente, a conduta mais atual, mais aceita, é só fazer esvaziamento cervical se tiver evidência de linfonodos acometidos. Ele não é mais feito de rotina como era no passado. É algo que, inclusive, você deve conversar com o seu médico, porque quanto mais cirurgia, mais risco de ter complicações. Então, se o tumor está só na tireoide, não faz sentido você fazer o esvaziamento cervical, se não tem nenhuma comprovação dos linfonodos. Às vezes, alguns profissionais que trabalham em planos de saúde, eles já colocam o código do esvaziamento. Se o esvaziamento for necessário, ele já está lá o código garantido, né? Para não ter o problema de ser feito o esvaziamento e o plano não pagar o médico. Mas é algo que é burocrático, não tem nada de decisão clínica nisso, né? Então vamos dizer que o tumor não foi removido a tempo e surgiram metástases laterais. Vamos botar uma bolinha dessa aqui para cá, né? Então, nesse caso, o esvaziamento ele aumenta. E aí, o padrão, o ideal é ser feito, além do esvaziamento central, que é o primeiro nível acometido, ser feito o esvaziamento lateral, que compreende os níveis 2, 3, 4 e 5. É uma cirurgia bem maior, é uma área bem maior de descolamento para que você consiga tratar o câncer nesse estado, né? E aí existe a possibilidade também, eu não coloquei aqui o outro lado, mas existe a possibilidade de ter metástase lateral também do outro lado, né? E aí é uma cirurgia ainda maior, que vai ser mexida em várias estruturas. No esvaziamento lateral, a principal estrutura que traz problema para o paciente é esse nervinho aqui, que é o nervo acessório, o nervo que vem para o músculo trapézio, e aí esse músculo trapézio ele ajuda na elevação do ombro. Então, no esvaziamento lateral, uma das complicações, das sequelas, é a perda desse movimento do ombro, que não é uma certeza. O cirurgião ele faz de tudo para preservar esse nervo, mas como ele é muito manipulado na cirurgia de esvaziamento lateral, o paciente pode ter um certo prejuízo nesse músculo. E fazendo fisioterapia tende a recuperar em boa parte dos pacientes. A outra complicação, a outra possível sequela quando é feito o esvaziamento lateral é a perda da sensibilidade do local. No local do córneo, o paciente pode ficar com a pele muito sensível. Então vamos aqui
trazer um caso para contextualizar. Esse paciente foi operado pela minha equipe lá no HGF, né? Eu e a doutora Joamara operamos no HGF juntos, e aqui a lesão desse paciente começou na tireoide e se espalhou para um linfonodo lateral no pescoço. Na hora da cirurgia, antes de começar, assim que o paciente foi anestesiado, fizemos o exame de ultrassom e estava lá a lesão bem atípica, um linfonodo bem esquisito, endurecido, era um linfonodo pequeno, mas já palpável. Então nós decidimos fazer o esvaziamento recorrencial e lateral nesse paciente, pois era um paciente com carcinoma medular, que é um tipo mais agressivo de câncer de tireoide. Essa incisão, ela tem um nome, é a incisão incolar, é uma incisão que a gente faz em uma prega cutânea um pouco mais alta e vai até a linha de implantação do cabelo. É um pouco diferente da incisão mais utilizada, que é uma que vem da orelha e desce aqui, fica meio que em J, e quando é de uma ponta a outra, fica de uma orelha a orelha. Essa incisão, ela acaba ficando um pouco menos estética, essa que vai até a orelha, porque essa parte da subida, em alguns pacientes, pode dar um pouco de retração e queloide. Então essa daqui tende a ser um pouco mais estética, mas ela é um pouco mais trabalhosa para o cirurgião, né? Aqui é o resultado final após a cirurgia, o paciente já com os pontos, sutura intradérmica absorvível, e aqui o dreno que é removido 2 dias depois em geral, né? Então o esvaziamento, que é o principal aqui do vídeo que a gente quer mostrar, é isso daqui. É esse tecido gorduroso, no meio dele estão os linfonodos. Então aqui nesse paciente aqui dá para ver algumas bolinhas aqui, ó. Os linfonodos acometidos são visíveis aqui nessa imagem, né? É algo que dá para ver, eles não vão separados, eles vão todos dentro da gordura, e essa região aqui é o nível 2, o nível 3, aqui o nível 4 e aqui o nível 5, né? Então foi removido toda a fáscia, toda a gordura, e no meio desse tecido estão os linfonodos. Aqui estava a glândula tireoide, dentro dela vários nódulos endurecidos, provavelmente o câncer bilateral, que na biópsia confirmou, e aqui o esvaziamento central, né? Aqueles esvaziamentos dos níveis 6 e 7, tá? Esvaziados. A peça do paciente, a peça histológica no laboratório, confirmou o carcinoma medular multifocal, então os vários nódulos endurecidos eram realmente carcinoma medular. Esse laudo da peça, não vou dar tantos detalhes nesse vídeo de hoje, porque aqui o objetivo é o esvaziamento, né? Então, no esvaziamento, as informações às vezes vêm um pouco confusas, mas o que é que a gente quer avaliar, né? Nos níveis 2 e 3, haviam 21 linfonodos, o maior deles 1,6, e não havia extensão extracapsular. Então, aqui a informação nos níveis 2 e 3 mais altos, a quantidade de linfonodos acometidos era bem baixa, o que é algo muito bom para esse paciente. Mais distante, né, mais alto, só havia 2 linfonodos acometidos de 21. Essa informação também é boa. A quantidade de linfonodos aqui foi um esvaziamento muito amplo. Quando vem muitos linfonodos assim, a gente fica satisfeito. Nos níveis 4 e 5, né, níveis mais baixos, mais próximos do tumor, a quantidade de linfonodos acometidos já bem maior, 9 de 15 linfonodos. E aqui uma informação muito importante que você tem sempre que checar na biópsia do esvaziamento cervical, se tem extensão extracapsular. Essa informação, extensão extracapsular ou extensão extranodal, é como se o linfonodo, a doença que está dentro do linfonodo já está invadindo os tecidos ao redor. Então isso traz uma agressividade a mais para o câncer de tireoide, seja o carcinoma medular, seja o carcinoma papilífero, seja o carcinoma espinocelular, que é o tipo de câncer de cabeça e pescoço mais comum. Essa informação é uma informação que mostra que o tumor é mais agressivo e a chance de recidiva aumenta. Nos níveis 6 e 7 foram esvaziados no total aqui 9 linfonodos e 4 deles positivos, né? Além de olhar a quantidade de linfonodos positivos, a gente tem que olhar o tamanho. Então, no carcinoma papilífero da tireoide, os linfonodos de até 2 milímetros positivos, eles não elevam o risco de preocupação. Hoje em dia, eles são considerados quase como se não existissem, quando eles são muito pequenos. No caso aqui, era um carcinoma medular, né? Então tudo é levado em consideração. Inclusive, a gente sabe que existe o risco de ainda precisar esvaziar esse paciente os outros níveis que não foram mexidos, no caso o nível lateral, né, que não havia doença nesse primeiro momento, mas é algo que pode acontecer. Mas em geral, o lado que já foi operado, né, como foi um esvaziamento muito amplo, a gente não espera uma nova recidiva, tá? Então acho que é isso, né? Mostrei a cirurgia, mostrei a biópsia, um vídeo bem
completo, né? Mostrei a incisão. Se tem alguma dúvida sobre essa cirurgia, sobre esse procedimento, escreva nos comentários o que tem te preocupado, né? Em geral, é uma recuperação tranquila. O esvaziamento lateral, a internação, a gente costuma manter o paciente um pouco a mais por conta do dreno, que o débito pode demorar a cair. É algo que o paciente nos primeiros dias, quando é feito o esvaziamento cervical recorrencial, o cálcio pode baixar e às vezes o paciente precisa repor cálcio endovenoso na veia antes de receber a alta. Então, esses detalhes realmente dependem muito de caso a caso, né? Mas é isso que eu tinha para falar sobre esvaziamento. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!